Muito bem, que a graça e a paz seja com todos. A partir desse momento estamos de volta com mais esse momento que temos um encontro com você com o nome Culto no Seu Lar. E essa é a finalidade de levar até você nessa noite uma palavra de fé, de esperança, de amor e felicidade a você, não é? Que está em casa, no trabalho. Aliás, pouca gente está trabalhando hoje, né? Mas eu quero parabenizar você que está nos acompanhando, onde você estiver, também fazendo data nova nesse dia de hoje. Meus parabéns. Deus abençoe, que essa data se renove por muitos e muitos anos de vida, paz e felicidade. Quero também mandar um alô especial para você, se você estiver em qualquer parte, nesse momento que começa a assistir e ouvir através justamente da Rádio Mirandiba e Web TV, com a finalidade de levar essa palavra ao seu coração, o melhor de Deus nós queremos estar levando até você nesse tempo que estamos vivendo. Então, sou o pastor Inácio, que tenho a honra de ministrar aqui na Igreja Batista Missionária, na rua de Coutinho de Carvalho, número 163, aqui no coração de Mirandiba. Então, por esse tempo, de acordo com o decreto do nosso governador, nós estamos sem celebração, justamente nos dias de sábados e domingos, durante esse período de vigor, que está em vigor o decreto. Então aí estamos parados e orando pelas autoridades, por você, pelas famílias, mas tendo essa oportunidade de, através desse canal, a gente chegar, ou desses canais, chegar até você, levando uma palavra de conforto ao seu coração. Graça e paz, presbítero Sebastião. Amém. A paz do Senhor para todos meus queridos irmãos e ouvintes, né? Aqui dessa programação, essa live, esse culto no lar. Mais uma vez estamos na oportunidade, né, de estar aqui para trazermos uma palavra de Deus para os vossos corações. Quero agradecer a você que está nos assistindo através do Face, do Instagram, né, também nos ouvindo através do aplicativo da Rádio Mirandiba. Deus continua abençoando todos vocês. Quero mandar a paz para minha esposa, meus filhos, toda a parentela, onde quer que esteja, que Deus abençoe. Você de Mirandiba, você do estado de Pernambuco, do Brasil, do mundo, nosso abraço. Eu sou o presbítero Sebastião, da Igreja Pentecostal Fé na Palavra. E assim como anunciou nosso querido pastor Inácio, estamos sem programação esse final de semana, mas estamos aqui na oportunidade de transmitir a palavra do Senhor, porque Deus sempre nos mostra uma forma, um jeito de nós não ficarmos parados e levarmos a palavra do Senhor. Quando não temos nenhum meio de comunicação, né, nós dobramos nossos joelhos, buscamos ao Senhor em casa, intercedendo ao vosso favor, mas porém não vamos ficar parados, porque Jesus, certa feita, quando a multidão o louvava, agradecia, dava glórias a Deus quando ele ia entrando ali na cidade, as pessoas pediram para que mandasse os discípulos se calarem, né? E Jesus falou, se esse povo se calarem, até as pedras clamarão. Então nós não deveremos deixar as pedras clamar, né? Aqueles que não têm compromisso, mas nós que conhecemos a verdade, estamos aqui na oportunidade de glorificar o nome do Senhor e trazer a palavra de Deus, como eu já falei, aos vossos corações. Muito bem, prosseguindo, nós temos um texto no qual nós estaremos levando para você, refletindo com você nesta noite. Você pode acompanhar em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3 ao versículo 14, se você quiser ler todo o contexto, para quem já conhece, sabe do que nós estamos falando. E nós queremos extrair, falar acerca dos princípios das dores, não é isso que nós estamos vivendo, ou já muito mais do que princípio das dores, mas falando acerca justamente do tema que nós escolhemos, Mateus capítulo 24, precisamente no versículo 11.
que diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então nós estamos falando, iremos falar sobre o tema, o tempo de enganação, dentro do contexto da palavra de Deus. Quando eu me reporto a esse texto, que fala justamente das recomendações de Jesus Cristo, me lembro, tanta coisa vem à mente. E o espírito de enganador ou de enganação está operando há muito tempo na Terra. Isso não é uma coisa nova. E dentro dessa enganação, será que nós não temos sido enganados a vida até então? Será que nós não estamos sendo enganados atualmente? Será que não há muitos que estão se aproveitando de certos momentos na história da humanidade para usufruir da enganação dos menos favorecidos em conhecimento? Tudo isso podemos pensar, e você pode pensar conosco também. O espírito de enganação, a gente vê lá no Gênesis também, no capítulo 3, quando justamente o enganador, aquele que é o enganador desde o princípio justamente da sua queda, que permanece no estado de queda, e que a missão dele foi enganar. Ele enganou Eva, a primeira mulher a habitar na face da terra. Eu não sei se foi fácil ou não, só sei que uma coisa é que ela foi enganada pelo inimigo. Inimigo seu, inimigo meu, inimigo de todo ser humano, inimigo também de Deus e da criação do Senhor. Essa é a realidade. Então, Adão também foi enganado, né? Ou se deixou levar pela enganação, que a mulher tomou do fruto, quando justamente sobre esse texto aí, Gênesis capítulo 3, justamente quando fala da queda da mulher e do espírito que justamente atuou, dizendo, Deus querendo desfazer do que Deus disse, né? O Senhor disse: olha, não tome do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês tomarem, certamente vão morrer. E abrirão os vossos olhos e vocês terão conhecimento de tudo. Era tanto assim que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam um do outro, porque não havia esse espírito de maldade da vergonha. Essa é a realidade. E então, quando eles foram enganados, que tomaram do fruto do conhecimento do bem e do mal, enganados pelo inimigo, ali passaram a experimentar justamente do sofrimento e abrir os olhos para o entendimento de muita coisa e para o conhecimento, e herdaram tudo que nós estamos vivendo. O espírito de enganação está no mundo atuando atualmente com toda a força que ele tem, usando poderes malignos que pertencem a ele, para deturpar, para enganar aquele justamente que não tem muito conhecimento, e até muitos intelectuais que têm um certo conhecimento, mas também que são enganados. É verdade. Realmente estamos vivendo, né, essa época, como o pastor citou, desde a antiguidade, né, do princípio, que o Senhor já alertou, já havia pessoas enganadoras, que ali se deixava levar pelo engano, né, vivendo uma vida sendo enganado e perdendo a oportunidade de ser mais abençoado e, acima de tudo, ser salvo, né? Porque nós vemos que Jesus se revelando ali para João, na ilha de Patmos, tem um versículo que ele diz: guarde o que tens para que ninguém roube a sua coroa, né? Muitas pessoas têm deixado o inimigo enganar. Então, como eu ia falando, se naquela época já existiam muitos enganadores, imagine nossos dias atuais, né? Pessoas enganando, falso evangelho, né? As pessoas falsificando o evangelho, e muitas pessoas sendo, tendo a mente confundida, a mente cauterizada, a ponto de deixar-se levar por ventos, até mesmo de doutrina, e muitas coisas semelhantes. Eu estava meditando, quando eu vi esse tema que o pastor escolheu, eu estava meditando aqui em 2 Coríntios, capítulo
11 e versículo 13, que diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfiguradores transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura ou se transforma em anjo de luz, né? Nós vemos aqui nessa versão um pouquinho diferente, mas na verdade o próprio Satanás ele se transforma, se possível for, em anjo de luz para o quê? Enganar muitos, não a todos. Importante é que não é a todos, é a muitos. Quem são esses muitos? Aqueles que se deixam levar, que não meditam na palavra do Senhor, às vezes que gostam daqueles movimentos, né? Pessoas que gostam onde tem uma multidão, né? Existe até aquelas pessoas que dizem assim: aonde estiver falando a palavra de Deus, ali eu estarei no meio. Tudo bem, se estiver falando a palavra do Senhor, esteja no meio, a palavra verdadeira. Mas se estiver falando só no nome de Deus, não se deixe levar, né? Porque se possível for inimigo, né? Você vê, se você for num banda, for no centro, alguém vai mencionar o nome de Deus, mas isso não quer dizer que a pessoa está vivendo para Deus, com o coração para Deus, mas às vezes está ali sendo enganado, né? E porém deveremos estarmos atentos, porque Jesus ele falou nesta palavra, né, que é para a gente não deixar ser enganado. E no 12 a seguir, de Mateus 24, no 12 diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Quantas pessoas, pastor, não têm se esfriado na fé? Porque até mesmo por conta de falsos pastores, falsos mestres, né? E ali fica com a mente confundida. Eu já vi pessoas dizer assim: eu não sei mais em quem acreditar. Eu quero dizer, acreditem em Deus, olhe para o Senhor. Em Hebreus 12:2 diz assim: olhai para o Senhor, que é autor e consumador da vossa fé, e nós não deveremos deixarmos sermos enganados, né? Jesus disse assim: errai por não examinar as Escrituras. Se nós examinar as Escrituras, nós vamos ter nela o que? A vida eterna. Vamos ter cuidado, vamos ficar atentos, não é? E vamos ver o Evangelho verdadeiro, porque tem o verdadeiro e tem aquele que as pessoas falsificam, buscando versículos isolado, para que assim possa enganar a muitas pessoas. Mas graças a Deus que sempre tem um remanescente, tem pessoas que, um pequeno grupo, né? Nem que seja o grupo Pedro, Tiago e João, que sempre está atento à volta de Cristo, ali sempre perto do Senhor, para não ser enganado. Isso é verdade. Com relação a Jesus, a gente vê nesse texto a preocupação do Senhor Jesus Cristo no sentido de ensinar. O maior seminário da história da humanidade foi Jesus, que esteve com seus discípulos ensinando. E todos tiveram a oportunidade de conhecer daquele que é o dono de todo conhecimento. No Monte das Oliveiras, quando o discípulo chega e pergunta: Senhor, mostra, ensina-nos acerca dos sinais que há de acontecer para mostrar que o Senhor está próximo, o seu retorno, a sua vinda, os sinais do fim dos tempos, né? E o Senhor descreveu nesse texto que nós vemos na palavra do Senhor. Ele disse: olha, é importante que todos fiquem atentos. Porém, ele disse: quando sucederão essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Eles estão respondendo, um por um. Ele diz no versículo 4, ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Veja aí, Jesus nos seus dias já disse: olha, cuidado que ninguém vos engane.
Cuidado com enganadores, ou enganador, alguém que se levanta para enganar no nome dele, se passando por ele, fazendo sinais, se possível até cair fogo dos céus, para enganar até mesmo aqueles que escolhidos do Senhor. Então, minha gente, é necessário que Jesus ensinasse, falasse para os seus discípulos, e que esta palavra não ficou somente para ele. Os sinais, e aí a gente acompanha. E ele saiu classificando. Porque muitos virão, muitos em meu nome, no nome dele. Quantos falsos cristos já apareceram na história da humanidade? Muitos, eu não sei o número. Talvez você não saiba também. Quantos apareceram dizendo o seu Cristo, para fazer um grande proveito do nome de Cristo, no nome deles até a encarnação de Satanás, justamente para enganar, aproveitar, e aqueles que não têm o conhecimento, porque o grande erro da humanidade é não conhecer o Senhor. Esse é o maior erro de todos que não querem conhecer a Deus. Muitos ouvem, como Jó falou, só de ouvir falar. Esse conhecimento de ouvir falar não é o bastante, mas Jó falou, eu quero andar contigo. Antes ele conhecia de ouvir falar, mas agora contigo andar é diferente. Nós também, antes de conhecermos o Senhor de perto através da sua palavra, a gente conhecia de ouvir falar quem era Deus. Deus era um nome comum, todo mundo chama por Deus, todo mundo fala em Deus, mas há um grande distanciamento do você falar em Deus para você viver o que Deus quer que vivamos. As igrejas, algumas pregam a veracidade da palavra de Deus, outras não. Tem nome de igreja, mas aí falam e são o espírito de enganação. Justamente, claro que o Satanás, ele é astuto, e aí ele entrou nesse meio aí, e levantando pessoas até com o nome de pastores e de líderes religiosos, para enganar aqueles que não têm conhecimento. Quem tem conhecimento de Deus não é levado por falsos profetas, nem falsos feitos de doutrina, como a palavra nos diz, o apóstolo Paulo ensinando. Mas é quem tem conhecimento. Ora, se você não me conhece, alguém pode até usar o meu nome, pode até enganar, mas é diferente você me conhecer pessoalmente. Há uma diferença grande de alguém usar o nome, de alguém, entendeu, usar até a imagem, é uma diferença grande. E há muitos que muitas vezes querem usar isso aí, assim também, levando para a palavra de Deus, quantos que usam o nome do Senhor, mas não são do Senhor. E a palavra diz que também lá naquele grande dia do julgamento, não é? Senhor, eu fiz sinais, prodígios e maravilhas, ele vai dizer, não vos conheço. Usou o nome dele, mas não era dele. Os que são dele, procuram andar como ele andou. Então a recomendação do Senhor, que ninguém vos engane. Que o Senhor, Deus, ensinando-nos, olha, que não se deixe ser enganado, você. Ele não tem prazer naqueles que estão enganados. Ministérios que não têm fundamentos, coisas criadas para enganar, coisas criadas por inveja, coisas criadas voltado para dinheiro, materialismo, movimentos criados por desavença, brigas, movimentos criados, entendeu, com interesse em sugar, porque aprendeu uma maneira de manipular os que não têm conhecimento, que resumindo disse, não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Esse é o grande erro da humanidade. O Senhor sabia, por isso ele ensinou. Porque virão muitos no seu nome, dizendo seu Cristo, enganarão a muitos. Ele falou, muitos serão enganados. Então, minha gente, a multidão das pessoas enganadas é grande. Porque o inimigo cegou o entendimento. E as pessoas se embelezam pelo poder da magia do inimigo. E são enganados facilmente.
depois que está dentro da manipulação, manipulados para abrir os olhos do entendimento. Alguns abrem, mas também se tornam pessoas descrentes. Não passam mais a crer na palavra, não passam a crer no Deus da vida e da palavra, da salvação, o Deus da salvação. Por quê? Porque bateu e entrou em uma porta errada, aonde estava o espírito da enganação, para enganar a humanidade, pessoas sendo usadas pelo inimigo para manipular outras pessoas e levar essas pessoas justamente a permanecer embriagadas no engano, sendo enganados. Nesse meio, há muitos que usam o nome de Jesus, há muitos que usam o nome do direito, há muitos que usam os poderes que têm para enganar o povo. Olha, minha gente, é porque a gente não podemos abrir os olhos das pessoas, nem a mente. Nossa força está justamente, não é nossa, no ensinamento, na orientação correta, no ser verdadeiro, onde está a verdade. Porque o enganador é mentiroso. Ele usa as astúcias da mentira tão forte que às vezes você defende como que é verdade, porque não tem conhecimento e acha que o verdadeiro é mentiroso. Isso é muito sério. Já vi muita coisa séria, de perto, conhecer. Porque nesses 55 anos que eu tenho, já passei por muitos lugares para conhecer de perto o que é certo e o que é verdadeiro, o que é mentira e o que é verdade, o que é do inimigo e o que é de Deus. Então há muita coisa aí do inimigo, e a multidão bebe, come e se embriaga com facilidade, porque a verdade é difícil das pessoas se alimentarem dela. É difícil. E vão procurar onde não tem. E aí o inimigo se aproveita para enganar na necessidade, na fraqueza, isso espiritual, fisicamente, mentalmente, intelectualmente. Isso aí é fácil de ser manipulado. Mas o Senhor diz, olha, enganarão a muitos. O Senhor não deixou da gente enganados. E o Senhor deixou seus ensinamentos porque está no livro sagrado. Toda a Bíblia que você for buscar, está lá escrito o que eu estou dizendo para vocês. Está escrito. Essa fonte é a fonte da verdade. Quantos lugares que não pregam mais a Cristo? Muitos lugares. Pregam uma prosperidade mentirosa que a Bíblia não ensina. Que eu ensino da verdadeira verdade. Se você for fiel ao Senhor, nos princípios da palavra de Deus, você irá prosperar na qualidade de bom filho, que respeita e honra o seu pai e a sua mãe. Você vai prosperar na terra, porque é promessa. Essa é uma promessa maravilhosa. Se assim não for, você permanecerá sendo enganado. E talvez você sendo enganado também vai levar outra multidão, ou querer levar outros a serem enganados também, permanecerem no caminho da enganação. Isso é complicado. E que a nossa nação, nosso povo, sertanejo, brasileiro, mundialmente, abra os olhos, porque a maioria estão enganados. Pelo enganador, que vem do princípio, porque ele caiu e a missão dele é enganar. Isso é autoridade, tem um montão de autoridade aí enganada, tem um montão de gente aí pervertida pelo inimigo. E enganando, foram enganados, e agora a missão delas é enganar a massa humana, a multidão. Muitas autoridades, infelizmente. E quando se trata do povo que não tem conhecimento intelectual, pronto, aí só a misericórdia de Deus para abrir os olhos do entendimento, através da unção gloriosa do Espírito Santo, quando você ouve a verdade da palavra de Deus e abre os seus olhos, para você conhecer o certo e o errado. Você olhar no camarada manipulador e dizer, o cara é mentiroso, e o cara está querendo me enganar, mas eu tenho o Espírito da verdade, que não me deixa ser enganado por você não. Nem que você não diga para o camarada, mas você tem o Espírito Santo de Deus, que não nos deixa enganar, você vai ter o Espírito de conhecimento, de discernimento do que é certo e do que é errado. É verdade. E aqui tem uma solução, pastor, para essas pessoas que se encontram nessa situação. Diz no versículo 16:
Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, né? Aqui estava o Senhor Jesus estava falando da profanação do templo, né? As pessoas que iam profanar o templo ali, mas tinha uma solução para o povo fugir. Fugir para onde? Para o monte, né? Onde Jesus gostava de buscar ao Senhor, né? Onde verdadeiramente ainda tinha lugar das pessoas se chegar ao Senhor, e a Bíblia manda nós fugir da aparência do mal. Se você estiver talvez em algum local, alguma igreja até mesmo, né? Desculpa a minha sinceridade, mas é uma verdade, que não tem pregado a palavra, o evangelho genuíno, não tem vivido à luz da palavra de Deus, é tempo de você fugir, você examinar as escrituras, e você vai ter o conhecimento né, ali, qual é o certo, qual é o errado. Você vai descobrir, porque hoje nós temos oportunidade. Outrora, talvez, vivíamos em uma religião que não era permitida, a gente está com o manual na mão, o guia, que é a palavra do Senhor, né? Mas hoje nós temos a oportunidade de alguém estar ministrando e nós estarmos acompanhando, examinando se é verdade, ou se mesmo que não examine ali, mas em casa nós temos toda a oportunidade de buscar ao Senhor, de pedir orientação pelo Espírito Santo, mergulhar na palavra do Senhor e fugir, como eu já falei, da aparência do mal. Aqui diz também, se alguém estiver em cima do telhado, no 17, né? Não volta a tirar alguma coisa. Segundo os historiadores, na época existia ali a casa do judeu, daquelas pessoas, era um telhado, uma forma, um quadrado, ou seja, um tipo uma laje que alguém poderia caminhar sobre aquele telhado, tem escada para subir e descer. Então não era para as pessoas estar olhando para alguma coisa, mas era para fugir. Igualmente a Ló, né, pastor? Ali quando ele estava em Sodoma e Gomorra, que veio aquele mal sobre aquela cidade, a ordem ali foi os anjos tirar ele daquele local, e a ordem foi para que não olhasse para trás. E a mulher dele olha e torna-se numa estátua de sal. Quantas pessoas o Senhor está divertindo para fugir da aparência do mal, para largar aquilo ali que não leva ao céu, não leva a lugar algum, e a pessoa às vezes está olhando ainda para trás, está cocheando em dois pensamentos, está na dúvida, está em cima do muro, mas é hora de nós fugir, se chegar ao Senhor, que verdadeiramente tem palavra de vida eterna para todos nós, através de que? Da palavra do nosso Deus, fazermos estudo. Hoje a facilidade é grande das pessoas estudarem a palavra do Senhor, buscar significado, né, através de dicionários bíblicos, também pela internet, é claro, né, que nem todo ensinamento é seguro, mas você vai descobrir através da palavra de Deus qual é o certo, qual é o errado, e você vai ser uma pessoa iluminada pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Mas é verdade, uma das coisas importantes é você querer se aproximar de Deus, tomar conhecimento do verdadeiro, da verdade. Não adianta a mentira, porque a mentira ela anda pouco. A mentira anda pouco, e chegou a verdade, a mentira é desfeita. E ainda nesse texto, o Senhor voltando justamente para os sinais e mostrando para a humanidade justamente que ninguém ficasse alheio acerca dos acontecimentos. Quando ele disse o seguinte: certamente ouvirá falar rumores de guerra, vede que não vos assusteis, porque é mistério, é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Então, guerra já não é mais novidade. Todo mundo viu, ouviu. Cidades, países foram bombardeados na história da humanidade. Quiseram detonar o mundo, mas Deus não permitiu. Deus não permitiu. A guerra ainda acontece hoje nas favelas, a guerra da fome, a guerra pelo tráfico, a guerra pelo poder do tráfico, a manipuladora também.